A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, a Congregação Cristã no Brasil agora vai adotar a teologia. A Congregação Cristã no Brasil vai mudar da revelação da palavra para o estudo bíblico. O que vocês acham a este respeito? Será se vão conseguir as pessoas que querem mudar esta parte da congregação? Semana passada, ou se bem, o começo desta semana, eu coloquei um vídeo aqui, irmãos, referente ao anticristo na terra, né? Houve até uma revelação de nossas irmãs, do nosso irmão Geraldo, irmãos, que nós colocamos aqui no canal, e a nossa querida Irmandade, todos entenderam. Por que todos entenderam? Todos os irmãos da Congregação Cristã no Brasil entenderam. Porque estamos ligados no mesmo Espírito. Estamos ligados na mesma verdade. E quando nós colocamos alguma coisa aqui no canal, muitos aqui, irmãos, comentam, né? Nossa querida Irmandade, aí apoiando, dizendo: irmão Paulo, também penso desta forma. Irmãos, isso deixa muito a gente alegre, contente. É sinal que estamos no caminho certo, combatendo aí o outro lado e que quer mudar o rumo da congregação, né, irmãos? E essa mudança, irmãos, não vai ocorrer. Irmãos, é opinião própria minha, né? Se, vamos supor, se a congregação adotasse o termo vamos estudar a Bíblia, vamos fazer um grupo de teólogos, vamos então nos aperfeiçoar para que quando nossas pregações for ali ministradas, né, pregadas, os títulos que nós vamos ler coincidem com tudo que vamos falar. Irmãos, se acontecesse isso, irmãos, o Espírito Santo sairia de dentro da igreja. Então permaneceria o homem, permaneceria então a leitura do homem, né? O que ele estudou, né, irmãos? Irmãos, nós temos aí muitos que até se acham teólogos, né? E que pega essa parte da salvação de alma. Essa parte, irmãos, aonde diz que nós já estamos salvos, que Jesus Cristo desceu no duro madeiro da cruz e ali verteu o seu sangue, e que já estamos libertos, já estamos ali só esperando ir para o céu. Não é isso que prego aí? Prego aí para tirar o povo das igrejas, para direcionar o povo que está na igreja para outro local. Irmãos, vocês sabiam que tem um padre que fala totalmente ao contrário disso? Vocês sabiam? Você sabia que tem um padre que ele parece que, não sei, que ele já foi da congregação, ou ele pensa igual à congregação? Irmãos, e nós temos aqui uma outra revelação, irmãos, que um irmão teve dentro da congregação. Olha só o perigo que está rondando a congregação cristã no Brasil. Irmãos, é forte isso, não é sensacionalismo, não estamos inventando. Irmãos, tem várias... eu tinha um sonho, uma revelação de uma irmã, em que ela teve uma... ou foi depois da pandemia ou foi antes, que ela teve de dentro da igreja, que Deus mostrou para ela o que queriam fazer com a congregação. E o nosso irmão Geraldo mandou aí, irmãos, forte, viu, irmãos? Forte, 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 irmãos. E eu creio, irmãos,
todas as revelações que eu coloco aqui, eu creio que tem irmandade que já teve essa mesma revelação e vai falar o perigo que nos rodeia, o mal que está rodeando a casa do Senhor. Irmãos, vamos ficar com os olhos bem abertos, irmãos, que esse Deus é maravilhoso, esse Deus não é um Deus de mentira, esse é um Deus que salva mesmo, é um Deus que quer você, irmã, você, irmão, você é alma testemunhada, você é apreciador da obra de Deus, você, irmãos de outras denominações que gosta dos conteúdos da congregação, Deus te quer no céu. E por esse motivo, irmãos, nós da congregação cristã no Brasil, nós temos a nossa fé e conduta e temos a nossa doutrina e sabemos em que a revelação de Deus na hora da palavra se faz necessário dentro da igreja. O dia que a teologia querer tomar conta, o dia em que nós vamos chegar no certo tempo de que vai ter, vai ter o anticristo na terra. O que nós vamos passar, irmãos, vai ser terrível. Vai ser terrível, irmãos. Temos que nos preparar, irmãos, porque vai chegar, irmãos, que vai ver tanta coisa que vai falar, meu Deus, até dentro da casa do Senhor estão querendo impedir de nós louvar a Deus. Irmão, é forte, viu, irmãos? Eu vou colocar um vídeo de um padre bem conhecido e este padre vai falar se você vai ser salvo, se você já está salvo ou se você precisa fazer alguma coisa. E logo em seguida eu vou colocar uma parte muito forte que o nosso querido irmão Geraldo teve. Vamos ver aí agora a parte do padre, o que o padre fala em plena missa. O que ele fala em plena missa. Não é ninguém da congregação, irmãos. É o padre que está falando sobre salvação e vida eterna. Preste bem atenção. Logo após tem um vídeo bombástico aí. O áudio bombástico aí do nosso irmão Geraldo. Vamos lá. Crie vergonha na cara. Mude de vida. Nós iremos prestar conta de uma vida santa ou não que nós levamos. É isso que nós vamos levar. Mas não se engane, meus irmãos. Vou falar mais uma vez. Olha, cuidado com essas celebrações de missa de corpo presente, de 7º dia e de 30º dia, em que você coloca a intenção ali e depois o padre diz que ele está no céu, viu? Toma cuidado com isso. Porque se ele não se cuidou quando estava vivo, agora ele está no céu. Levou uma vida errada até morrer, agora está no céu. Não se enganem. Se você não concordou, faz assim, ó. Ou se não, faz assim. Eu não concordo, coloca para baixo o like assim, ó. Aí você que não concordou com o que eu estou falando, você dá um dislike. Dislike é para baixo. E o que concordou, dá um like. Continue no dislike e nós vamos ver no dia que você morrer. Eu não quero nem ver. Eu não quero ver o médico, o paciente que o médico disse para ele fazer a cirurgia do coração e ele não fez. Eu não quero ver. Eu não quero ver aquele que Jesus disse para mudar de vida e ele não mudou. Eu não quero nem ver. Por que eu não quero ver? Porque ele vai estar no inferno, eu não quero estar lá com ele. O próprio padre falando de missa de corpo presente, e quando alguém chega ali na missa de corpo presente, coloca uma oferta de intenção. E o padre já fala, rezando a missa porque já está em um bom lugar. E o que esse padre fala é certo, irmãos. É o que nós acreditamos. A pessoa faz as coisas erradas o tempo todo na terra. Aí chega numa hora dessa, recebe o céu. Nós temos que ter obras, temos que fazer as coisas certas, irmãos. Porque o mal vai entrar. O mal está querendo entrar e se nós não tomar cuidado, vamos dar brecha. Eu vou colocar um áudio aqui, irmão, muito forte do nosso irmão Geraldo. Eu vou pedir a nossa querida irmandade que preste bem atenção neste áudio que o irmão Geraldo mandou. Irmãos, é forte. É forte, é forte, é forte. Dentro da congregação.
vou acompanhar junto com vocês e cada um de vocês vai dar a sua opinião aqui. O Irmão Geraldo já entendeu qual é, né? O que pode acontecer. Vocês vão dar a sua opinião aqui nos comentários. Vamos ouvir. É forte. Ouça até o final. Irmão Paulo, paz de Deus. Geraldo, tudo bem? Que toda a Irmandade, todos os ouvintes, fiquem na paz de Deus também. Irmãos, eu tive um sonho faz 3 dias e eu não entendi, confesso que eu não entendi. Liguei para alguém, se Deus dava alguma coisa para alguém, liguei para uma outra pessoa de outro estado, também não teve nenhuma interpretação. E agora, ouvindo o vídeo que o irmão colocou hoje, dia 10/11/2023, Deus me trouxe claramente, irmão, a interpretação do sonho. Por isso eu estou passando esse áudio para o irmão. Irmão, eu estava dormindo, eu acordei com esse sonho. Eu estava na igreja, irmão, congregando, e a igreja estava cheia. E no banco do ministério estava cheio de gente também. E eu olhando, sentado no banco lá, né, irmão? Eu olhando para frente lá, do lado esquerdo e do lado esquerdo tem um microfone de testemunho, do outro tem outro das mulheres, das irmãs. Do lado esquerdo tinha um homem, irmãos. Era um homem, como que eu diria, um homem famoso. Um homem grande, sabe? E eu não sabia quem era. Eu não conseguia identificar a pessoa. E ele estava sentado ali próximo do microfone da testemunhança do lado dos homens. E aí, irmãos, a igreja toda olhava para mim, irmãos, para me levantar e testemunhar. Mas ninguém falava nada. E aquele homem lá da frente, irmãos, dava sinais, sabe, para mim testemunhar. E o ministério tudo calado, quieto, sentado no banco, vários anciões, cooperadores de jovens, diáconos. E aquele homem dava sinais, ninguém falava nada, mas se percebia o sinal, ele dava sinal para mim. E eu falei, não, eu não vou levantar, não tenho nada. E insistindo, mas não teve jeito, irmão, não teve jeito. Eu tive que levantar para testemunhar. Só que no púlpito, irmão, não tinha ninguém atendendo. Como pode? O testemunho é no meio do culto, né? E no púlpito não tinha ninguém. E eu levantei. Quando eu fui testemunhar, que eu fui lá na frente, no local do microfone, não tinha microfone, irmãos. Até aí tudo bem, né? Mas eu estranhei porque não tinha, e todo mundo quieto, e aquele homem também lá na frente quieto. Era ele que administrava tudo, sabe, irmão? Era ele que estava, eu dava para perceber que era ele que estava organizando as coisas, sabe? E isso não existe lá. Mas o que mais me espantou, irmãos, é que não tinha microfone. Eu olhei do lado esquerdo assim, aquela escadinha que sobe para o púlpito, tinha uma correntinha, irmãos, aquela corrente fina que a gente coloca encadeado. E ela estava fechada, o acesso ao púlpito, sabe? Aí ele foi, irmãos, ele não falou nada. Ele pegou, irmãos, aquela corrente, abriu, né? Como se falando para mim assim, sobe, né? Testemunha lá em cima. E eu estranhei, irmão, eu fiquei numa situação difícil, porque eu sei que eu não posso subir lá, tá, irmão? E eu não subi, irmãos. Mas o púlpito, irmão, estava com uma luz meia baixa, sabe, irmão? Vazio. E eu acordei, irmão, porque eu não subi o púlpito e também não testemunhei, irmão. E eu não conseguia a interpretação. E agora esse irmão, pregando essa palavra, me veio, irmão, a interpretação.
Segundo o que eu entendi, irmãos. Primeiro, para começar, não existe corrente, porque ali tem que ter livre acesso, né? A obra de Deus funciona dessa forma, tá certo? Ninguém ultrapassa os seus limites, né? Por exemplo, ali só sobe quem tem ministério, tá certo? E testemunho, irmão, todo mundo esperando o testemunho. Não é assim que funciona, né, irmão? Às vezes se dá prioridade para alguém porque é uma visita, um carinho, um amor, né? Mas ali não era por carinho e amor, irmão. Você percebia claramente que era por necessidade da igreja, sabe? E a corrente? A corrente, né, que estava fechado o púlpito, né, irmão? Até hoje nós ouvimos falar de igrejas fechadas. Isso se confirmou. Mas ali, irmão, era o acesso ao púlpito, irmão. Mas ele abriu para mim subir. E dava a entender claramente que era para mim subir e testemunhar lá. Mas eu não subi, irmão. Porque a gente se coloca no nosso lugar, a gente respeita, né, irmãos? Os nossos limites, né? Mas ficou bem claro, irmãos. Não tinha ninguém no púlpito. Mas quem era aquele homem que era uma pessoa importante? E por que ele estava acima dos anciãos, dos cooperadores, daqueles que têm o ministério? É alguém maior, né, irmão? Alguém maior. Então deu a entender, irmão, que vamos ter problema com o púlpito, com o ministério. E aquele homem maior, eu falo isso por fé, irmãos, aquele homem que abriu a corrente, aquele homem que me levou lá na frente, nada mais é do que Jesus Cristo, irmão. Representa Jesus Cristo, sabe? Essa foi a interpretação que Deus me deu, irmãos. Esse vídeo, irmão, que eu estou mandando, pode causar alguma polêmica, mas com José aconteceu isso, irmão. Ele contou o sonho que os feixes se abaixavam perante ele. E isso trouxe problema para ele, irmão. Já teve um sonho desse. Então Deus me trouxe a revelação agora, irmão. O púlpito vai ser fechado, irmãos. É o que eu senti agora, através da palavra que eu vi, irmão. O irmão me perdoa, a irmandade me perdoa. O povo, aqueles que estão ouvindo, a gente conta um testemunho, irmão, a gente conta uma revelação, porque a gente não tem maldade no coração, irmão. A gente quer, irmão, irmã, que você receba com amor, com carinho, que você dê ouvidos à palavra de Deus. Um dia, irmão, eu andando na rua, eu olhei para o céu e falei, eu gostaria tanto de mudar minha vida. Mas quando se faz uma mudança, irmão, ela tem que ser radical, sabe? E Deus fez isso na minha vida. Um dia, entrei na igreja e Deus falou exatamente o que eu precisava, irmão. E ali Deus mudou a minha vida. Até os 42 anos, irmão, eu era um tipo de pessoa. Depois de 42, sou outra pessoa, irmão. São 27 anos de uma prova dura, mas depois de 27 anos, irmão, Deus virou o nosso cativeiro, mudou a nossa vida material, irmãos. Mas ela não tem importância agora, sabe, irmão? Primeiro, porque já estamos perto do final, né? Nós acreditamos nisso. Como disse um ancião um dia, eu achei lindo, irmãos. Nós temos muito mais para contar do que para esperar. Estou com 69 anos, em janeiro agora faço 70, irmão.
E pela contagem do ser humano, dos cientistas, dos matemáticos, a idade média do homem é 72 anos no Brasil. Eu já vou fazer 70. Então, se for sincero comigo mesmo, né, irmãos? Eu estou próximo, né? Então tem muito mais para contar do que para esperar, irmão. E aquele que está ouvindo, se você tem desejo também de mudar, né? Eu fiz assim. Deus me ouviu, Deus mudou a minha história, a minha caminhada, a minha vida. E também no tempo certo. Quase no final da minha vida, segundo o meu entendimento, virou o nosso cativeiro. E agora estamos ouvindo todas as coisas aí. E o Senhor está voltando. Alguém falou, olha, houve a gripe espanhola, pensavam que era o final do mundo. A guerra, a primeira, segunda guerra, pensaram que era o final do mundo. Muitos sinais foram dados, mas agora, irmãos, nós não temos dúvida. O Senhor está voltando, está batendo na nossa porta. Eu agradeço a Deus por tudo. Peço perdão para a Irmandade. Peço perdão para todos que estão ouvindo. A nossa intenção é só abraçar, é só fazer o bem. E eu agradeço muito. Que a paz de Deus, a comunhão, o Espírito Santo esteja na nossa vida, que nos guarde de todo o mal que está por vir, irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Irmãos, vocês ouviram aí a parte do sonho, da revelação que o nosso irmão Geraldo, Deus deu para o nosso irmão Geraldo, o qual ele decifrou mediante um vídeo que ele viu aqui no canal de uma pregação do Jardim Ara, onde o nosso querido irmão ancião Isaac pregava a seguinte frase, que ia chegar tempo de ter uma enxurrada de renúncia. Aquele que estava à frente do povo pregando a palavra de Deus, ele iria se voltar contra a igreja, contra a obra de Deus, né, irmãos? E aí, neste sonho, então, Deus mostrou para o irmão que ele ainda está dentro da casa do Senhor, porque o irmão viu uma pessoa maioral ali dentro, que nós conhecemos, só existe um, que é Deus. Em que, quando aquela pessoa dava ordem para alguém, como deu ordem para o irmão ir testemunhar, e o irmão temeu. O irmão temeu porque o banco de ministério estava ali calado. Como que alguém mandasse além daquele banco do ministério? E esse alguém nós sabemos quem é, né, irmãos? Que Deus mostrou para o irmão, que é Deus, que está dentro da igreja. Deus mostrou para o irmão que quem manda dentro desta obra de Deus é o próprio Deus. É Ele que movimenta. Irmãos, quando o nosso irmão Isaac pregou esta parte, irmãos, e que não era para nós nos espantar, porque iria ter uma enxurrada de renúncia, irmãos renunciando o ministério, vindo a público aí falando, praticamente ali, negando o que Deus usava dele em cima do púlpito, irmãos, negando, né? Dizendo que estava sendo enganado. Então ele foi enganado por ele mesmo, porque ele nunca pregou o que Deus mandava. E quando a pessoa sobe num púlpito e não prega o que Deus manda, irmão, ele fica sem conteúdo, irmão. Ele não tem mais nada. Aí sabe o que acontece? Ele se aprofunda na Bíblia, pega as passagens bíblicas
no literal, porque a revelação da palavra já saiu da sua mente e do seu coração. O que está ali só é a letra, só é a leitura, só é o estudo, só é o saber. Irmãos, e para nós, querida Irmandade que está ouvindo esse vídeo, para nós ficar despreocupado, Deus mostrou para o irmão que Deus ainda está ali comandando, irmãos. Isto foi um exemplo que Deus mostrou para o irmão. Levanta lá e testemunha. E aquela correntinha que estava ali no púlpito, irmãos, é o que aquela correntinha? Então, irmãos, aqueles que estavam um dia na frente do povo, né? Eles estudam, pega a Bíblia, fica estudando, lê outros livros e de repente eles querem confrontar, né, o ministério, quer confrontar os anciãos, e é onde ocorre então, quando se confronta, né, há sempre um jeito assim de que sai fora da doutrina, né, do jeito litúrgico, e os irmãos não têm outro caminho a senão tirar a liberdade. É onde ele chega hoje em dia e fala, né, que perdeu a liberdade porque estudou a Bíblia. Mas a congregação nunca... Olha, a gente usa a Bíblia, lê a Bíblia quando chega na igreja, nós lemos na hora da palavra e somos livres para ler, porque seria, né, seria certo uma denominação cristã, né, que prega a salvação de alma, prega tudo na Bíblia e proibir de ler a Bíblia. Então não era para pregar o que está na Bíblia se fosse alguma coisa querendo tirar o povo da atenção da Bíblia. Segundo eles informam que a denominação não quer que leia a Bíblia para se converter. A conversão há em Cristo Jesus, não é na Bíblia, irmãos. Ninguém se converte na Bíblia, não. Ninguém, nunca vi um que leu a Bíblia e se converteu. Ele se converte quando Deus converte o coração dele e ele fica convertido ali sabendo, né, o que ele está fazendo é para a salvação da alma dele. Então, irmãos, vamos aí, então, vou deixar no final um áudio de um irmão que estava lá no Brás na década de 70. Uns falam que é 1970, outros falam que é 1975, mas, irmão, o nosso irmão Lavander, né, ele estava numa reunião e nessa reunião ele começou a pregar José do Egito, irmãos. E ele falava, neste momento que ele falava, então Potifar ouviu o lamento de José, à distância, o choro de José. Foi quando Deus então manifestou em árabe em sua boca e em espírito ele levitou. Muitos que lê a Bíblia, que leva a Bíblia por parte literal, né, que as parábolas e o que está na Bíblia aí, nós, servos de Deus, nós vamos levar na parte espiritual. Eu creio, irmão, eu nunca vi uma outra igreja, pelo menos na internet, pregar parte espiritual da Bíblia. Nunca vi. A única igreja que prega parte espiritual da Bíblia é a congregação. Por quê? A congregação não tem o estudo para pregar. Não estuda para pregar. Conhecimento humano é esterco. Agora o conhecimento dos céus, a profecia é de Deus. A congregação então, irmãos, todos que vão buscar a palavra, Deus usa o homem sim para falar com a alma de cada um. E o povo sai chorando e jubilando de alegria. Vamos nos preparar, Irmandade. Dias piores nós vamos ver. Está para se cumprir tudo que está nas Escrituras. Deus mostrou para o servo de Deus a correntinha no púlpito, né? E uma pessoa maior mandando ali, que maior na igreja só Jesus Cristo. Somos todos iguais, né? Todos queremos salvar nossa alma. E mandava ele testemunhar. Então, logicamente, e que se Deus mandava testemunhar, porque ali só sobe e só permanece quem Deus usar. Deus usou, o púlpito fica vazio.
Vou deixar aí esse áudio para vocês ouvir de novo e sentir Deus, que Deus visitou esse ancião em 1975, década de 70. Tá bom, irmãos? Fica aqui então esse vídeo. E eu termino esse vídeo saudando a toda a nossa querida Irmandade que acompanha nós aqui no canal, os apreciadores da obra de Deus e as almas testemunhadas, tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Compartilhe, é muito forte. Então se rasgou o coração dele e começou a chorar na frente dos irmãos. Judá, creio que começou a tremer, o príncipe chorando. O que vai ser de nós? Glória ao nome do Senhor. José, irmão, começou a chorar tão alto que foi ouvido até pela casa de Faraó. Mandou que todos se retirassem. E quando eles se retiraram, glória a Jesus.